Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade aí à nossa aula. Hoje iniciamos-se a apostila 4, aula 71, página 234, tá ok? O que nós precisamos saber aí para estudarmos esta aula, pessoal? Aqui nós temos princípio aditivo, introdução e princípio aditivo. Aqui no caso, nós vamos estudar análise combinatória. Análise combinatória é uma parte da matemática que estuda a quantidade de possibilidades sem precisar descrevê-las. Então, o que seria isso? Quais são os exemplos que nós temos dado? No jogo da Mega Sena, nós temos uma cartela com 60 números, do qual nós vamos escolher 6. Eu preciso fazer todos os jogos para eu identificar quantos são? Não. Então, a análise combinatória trata-se disso, da quantidade de possibilidades sem precisar descrevê-las. O que mais que nós podemos dar como exemplo? As placas. As placas fabricadas no Brasil e agora as placas Mercosul. Quantas placas nós podemos formar? Quantos carros podem ser emplacados? Eu preciso descrever todas as placas para encontrar quantas são? Não. Nós conseguimos, pela análise combinatória, identificar de início quantas placas são, sem precisar descrevê-las. Números de celulares. Quantos números de celulares existem? E assim, infinitas exemplos nós podemos dar. Em relação a números, quantos números de 3 algarismos nós podemos formar? Quantos números de 3 algarismos pares? Quantos números de 3 algarismos distintos e pares nós podemos formar? É isso que nós precisamos saber, tá ok? De início para esta aula, muito fácil, muito simples, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou ler um livro hoje, da página 10 até a página 20. Quantas páginas eu vou ler desse livro? Aposto que muitos vão responder aí de início que a minha resposta é 10. E aí, está correto ou não? Então, da página 10 até a página 20, eu estou lendo a página 10, não estou? Então, eu estou lendo a página 10, a página 11, a página 12, a página 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e a página 20. Contem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o que eu preciso fazer para eu encontrar a quantidade de páginas? Eu tenho que fazer 20 menos 10 mais 1. Por que isso, professor? Porque eu estou lendo a página 10. Se eu estou lendo a página 10, isso significa que ela é contada como 1. Quando você faz 20 menos 10, você não conta a página 10. Entendeu? Um exemplo que eu costumo dar também, festa do peão de Barretos, do dia 15 ao dia 25 de agosto. Quantos dias de festa são? Muita gente responde que são 10 dias. Na verdade, são 11 dias. Por que 11 dias? Porque no dia 15 tem festa do peão. Então, dia 15 já conta 1. É a mesma história aqui da página, tá? No dia 15 conta 1. Então, vai contando, ó. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 11 dias de festa. Beleza? Simples assim, tá? Vamos agora para soma.
Então, vamos considerar o seguinte aqui, ó, teoria de conjuntos. Tenho o meu conjunto A. Quem que é meu conjunto A? Vou considerar 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E vou considerar meu conjunto B. Meu conjunto B, ele é igual a quem? A 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Quantos elementos eu tenho no meu conjunto A? No meu conjunto A, nós temos aqui, no caso, 5 elementos, correto? Número de elementos do meu conjunto A igual a 5. Quantos elementos eu tenho em B? Número de elementos do meu conjunto B também igual a 5. Agora, pessoal, eu quero que você me responda quantos elementos eu tenho A união com B. A união com B vai ser igual a quanto? Esta, portanto, é a minha pergunta. Vai ser igual a 10? 5 mais 5, 10, correto? Sim ou não? Alguns podem responder 8, 9, 10, não sei, essa é a minha pergunta. Então, se eu estou somando, todas as vezes que nós falamos ou em matemática, isso representa para nós uma soma. Então, A união com B, números de A ou B. Todos os elementos do meu conjunto A, mais todos os elementos do meu conjunto B. O que nós vamos ter aqui? Então, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Quantos elementos nós temos? Nós temos, portanto, aí no caso, 8 elementos. Mas por que 8 elementos? Aqui no caso nós temos 8 elementos, porque nós temos dois elementos que pertencem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Portanto, 4 e 5 nós consideramos ele apenas uma única vez. O 4 e 5 nós consideramos ele apenas uma única vez. Tá ok, pessoal? Isso significa, portanto, que a formulinha para nós encontrarmos números de elementos de A e B, número de elementos de A união com B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção A intersecção com B, tá ok? Intersecção são elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? É esse U de ponta cabeça. Então, se nós considerarmos essa formulinha, o número de elementos A união com B é igual a 5 mais 5 menos 2, que resulta 8. Beleza? Isso aqui nada mais é do que o diagrama de Euler-Venn. Você pode fazer isso pelo diagrama de Euler-Venn, ó. Quem que vem aqui no meio, pessoal? No meio vem a intersecção. Quem são os elementos da intersecção? O 4 e o 5. Aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Aqui então eu tenho elemento 1, 2 e 3. 4 e 5 pertencem à intersecção. 6, 7 e 8 são os elementos exclusivos de B. Perfeito? Dá um pause aí no seu vídeo para você poder fazer as devidas anotações. Então aqui, o exercício 1. Quantos são os números pares entre 367 e 985?
Então, o que nós vamos fazer, pessoal? 985, eu quero apenas os números pares, tá bom? Apenas os números pares. Então, eu vou fazer aqui a diferença, 984. Mas por que 984? Porque eu estou procurando apenas os números pares. Apenas os números pares. 984 menos 367 mais 1. Como eu estou procurando apenas os números pares, nesse caso eu preciso dividir isso aqui por 2, tá bom? Isso, portanto, é igual a quem? Isso aqui é igual a 309. Portanto, nós temos um total de 309 números pares entre 367 e 985, tá? Números pares. Por isso que eu dividi por 2. Perfeito? O exercício 2, escrevendo os números de 1 a 100, quantas vezes o algarismo 9 aparece? Tá? Então, para cada dezena, começando do 0 até o 9, o algarismo 9 aparece uma única vez, correto? Então, nós temos aqui no caso de 0 até 9, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, do 0 até o 9, ele está aparecendo uma única vez. Uma vez. Tá bom? Depois, o que nós vamos ter? Para as dezenas começando com 9, o algarismo 9 ele vai aparecer quantas vezes? 11 vezes. Por quê? Ó, depois eu vou ter aqui o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então eu vou ter aqui o 10 até quem? Até o 19. Perfeito? Depois eu tenho 29, depois eu tenho o 39, depois eu tenho o 49, tá? O 59, 59, 69, 79, 89 e o 99 que ele aparece 2 vezes. Então, ó, aqui apareceu uma vez, né, ó, 19, 1, 29, 2, 39, 3, 49, 4, 59, 5, 69, 6, 79, 7, 89, 9, 99, aí 2 vezes, tá ok? E aí lembrando que lá na casa do 9, ele vai aparecer quantas vezes? Então ele vai aparecer aqui o 91, o 92, o 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. A resposta, portanto, 20 vezes. Perfeito? 20 vezes. Fácil, simples assim. Essa é a nossa resposta, 20 vezes, tá? Lembrando que nessa casa aqui, ele está aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes ele aparece, tá? 10, aí depois você tem mais 9 aqui, mais um esse, 20 vezes. O exercício 3, o que nós temos? Em um jogo de videogame, existem 6 ilhas. O início do jogo é na ilha 1 e o término é na ilha 6.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, os jogadores veteranos sabem que existe uma ilha secreta que faz a interligação entre as 6. Ou seja, é possível, por exemplo, passar da 1 para 6 e finalizar o jogo sem que seja necessário percorrer as outras ilhas. Ou também é possível passar da ilha 3 para a ilha 5 sem precisar percorrer a ilha 4. Sabendo que sempre passa para alguma ilha à frente e nunca se volta, de quantas maneiras diferentes é possível terminar o jogo? Represente por um diagrama de árvore. Então, o que nós vamos fazer é o diagrama de árvore aí no caso, tá? Que é o que o exercício está pedindo para nós, resolvermos isso pelo diagrama de árvore, tá? Então, vai ser o seguinte, ó. O que eu posso fazer aí no caso? Se eu estou da ilha 1, vamos ver como que eu vou resolver isso com vocês. Se eu estou na ilha 1, eu posso ir direto para a ilha 2, correto? Ou eu posso ir para a ilha X. Essa ilha X é a ilha secreta. Se eu estou na ilha X, eu posso ir para a ilha 6 e acabou o jogo. Eu posso ir para a ilha 5 e depois ir para a ilha 6 e acabou o jogo. Posso ir para a ilha 4, ilha 5, ilha 6 e acabou o jogo. Posso ir para a ilha 3, ilha 4, ilha 5, ilha 6 e acabou o jogo. Depois eu posso ir para a ilha 2, ilha 3, ilha 4, ilha 5 e ilha 6 e acabou o jogo. Se eu estou na ilha 2, eu posso ir para a ilha 3 ou eu posso ir para a ilha X. E da ilha X, eu vou para quais ilhas? Posso ir para a ilha 6 e acabou o jogo. Posso ir para a ilha 5, ilha 6 e acabou o jogo. Ilha 4, ilha 5, ilha 6 e acabou o jogo. E aqui, ilha 3, ilha 4, ilha 5, ilha 6 e acabou o jogo. Tá ok? Se eu estou na ilha 3, eu posso ir para a ilha 4, eu posso ir para a ilha X. Se eu estou na ilha X, eu posso ir direto para a ilha 6. Ou ilha 5, ilha 6. Ou ilha 4, ilha 5, ilha 6. Se eu estou na ilha 4, eu posso ir para a ilha 5 ou para a ilha X. Se eu estou na ilha X, eu posso ir direto para a ilha 6, ilha 5 e ilha 6. Se eu estou na ilha 5, eu posso ir para a ilha 6 ou eu posso ir para a ilha X e da ilha X ir para a ilha 6. Quantas maneiras nós vamos ter, portanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E ficou faltando essa aqui, ó. 16. 16 maneiras de terminar o jogo. Tá ok? A nossa resposta: 16 maneiras de terminar o jogo. Tá ok? Beleza?
O exercício 4. Em uma academia de ginástica, com 300 alunos, 250 fazem musculação, 120 natação e 70 as duas atividades. Quantos alunos praticam somente musculação? Vamos fazer isso, portanto, pela regra do diagrama de Venn. Então eu vou considerar aqui ginástica e aqui eu vou considerar musculação. 70 fazem as duas atividades. Agora nós temos aí no caso 250 fazem musculação. Já tenho 70, 250 menos 70, isso aqui vai resultar quanto? 180. Tá bom? E agora, o que mais que nós temos? 120 fazem em uma academia de ginástica. Aqui não é ginástica, aqui é natação, ó. Aqui é natação, 300 alunos, 250 fazem musculação, 120 natação. Então, 120 menos 70 vai resultar quanto? 50. Tá? Quanto que dá aqui? 50 mais 70, nós temos aqui 120 mais 180, 300 alunos. Tá bom? Quantos alunos praticam somente musculação? Somente musculação, 180. Item A, portanto, é 180. Item B, quantos alunos praticam somente natação? 50. O exercício 5 segue o mesmo raciocínio, só que nós temos aí no caso 3 diagramas de Euler-Venn. Nós vamos fazer aí 3 diagramas. E nós sempre iniciamos pela intersecção, nesse caso pela intersecção dos 3. Tá? Então eu tenho aqui o meu conjunto A, tenho aqui o meu conjunto B e tenho aqui o meu conjunto C. Vou fazer um pouquinho mais para baixo. Então vamos aqui, conjunto A, conjunto B, conjunto C. E nós temos o total aqui da pesquisa. Numa pesquisa sobre o consumo de 3 produtos, A, B e C, na população de uma cidade, foram colhidos os resultados que estão na tabela abaixo. Então nós vamos começar pela intersecção dos 3, aqui ó, 30. B e C, 90, ó, B e C. B e C seria esse conjunto aqui que está em verde, ó. Esse conjunto que está em verde. Todo esse verde aqui, eu tenho que ter 90. Eu já tenho 30, então aqui eu vou ter um total de 60. Então já fizemos esse, já fizemos esse. A e C, 70, ó. A e C. Eu já tenho 30, então aqui está me faltando quanto? 40. A e B, 50, eu já tenho 30, aqui está me faltando quanto? 20. C, 300, eu já tenho quantos em C? 60 mais 40, 100, mais 30, 130, para 300, 170. Em B eu tenho 200.
60 com 30, 90, mais 20, 110, para 200, aqui falta 90. E aqui um total de 100, 50 mais 40, 90, para 100 aqui falta quanto? Falta 10. Tá ok? Simples assim. Beleza? Vamos para as respostas. Quantas pessoas consomem somente o produto A? 10. Quantas pessoas consomem somente o produto B? 90. B, 90. Quantas pessoas consomem somente o produto C? 170. Quantas pessoas foram consultadas? Então nós vamos somar, ó, 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 60 mais 90 mais 170 mais 80, que são as pessoas que não consomem nenhum desses três produtos, resultando um total de 500 pessoas. Então, 500 pessoas foram entrevistadas. Respostas do item C. Item D. Quantas pessoas... Esse é o item D, 500. Quantas pessoas consomem ao menos 2 produtos? Quando fala ao menos, pessoal, ao menos 2 produtos, pode ser no mínimo 2 e 3. Então eu vou somar 40 mais 30 mais 60 mais 20. Isso resulta 150. Quantas pessoas consomem um produto A ou C? A ou C. Então vai ser 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 60 mais 170, resultando 330. 330. Tá ok? Beleza? E o exercício 6. Suponha que no início de um jogo você tenha R$50. A cada jogada, se você vencer, ganha 10. E se perder, paga 10. Ao final de 3 jogadas, quais são os possíveis valores que poderão lhe restar? Vou fazer pelo diagrama de possibilidades, pela árvore de possibilidades. Tá? Então, nós podemos aqui, no caso, começar com quanto? Podemos não, nós vamos começar isso com quanto? Com 50. Se eu ganhar, eu vou para quanto? 60. Se eu perder, eu venho para 40. Essas são as possíveis resultados do primeiro jogo. Do segundo jogo, vou para 70 ou venho para 50. Se eu estou com 40, eu vou para 50 ou eu venho para 30. Segundo jogo. E o terceiro jogo? 80 e 60. Depois eu tenho aqui 60 e 40. Aqui eu posso ter 60. Aqui é 60 ou 40. E aqui 40 ou 20. O que ele está pedindo para nós? Ao final, quais são os possíveis valores? Então, os possíveis valores, a resposta vai ser quem? Vai ser 20, 40, 60 e 80 reais. Esses são os 4 possíveis valores que você pode terminar o jogo. Se você tiver aí, no caso, 50 reais, pagar 10 se perder, ganhar 10 se ganhar a aposta.
Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e toda quarta-feira eu estou disponível aí no plantão.